ser humano já foi capaz de produzir ou aprimorar milhares de suas invenções a partir da observação da natureza. Seja pelo aprimoramento de milhões de anos através da seleção natural, ou por ser o reflexo do plano perfeito de Deus, a depender de sua crença. Não podemos negar que as coisas do mundo natural parecem sempre funcionar da maneira mais primorosa e eficiente que podemos imaginar. Um dos grandes exemplos disso é Leonardo da Vinci, talvez um dos maiores inventores de todos os tempos. Segundo suas próprias anotações, a maioria das inspirações e dos protótipos que ele construía vinham de modelos retirados do ambiente à sua volta. O aparelho, que seria precursor dos robôs, animado por cordas e roldana, vinha das autópsias de corpos humanos e das tentativas de entender o funcionamento dos músculos. A máquina de voar também é um claro exemplar influenciado pelos estudos de pássaros e morcegos. Com isso, é legítimo estender esse pensamento para as outras áreas, principalmente ligadas à inovação, tecnologia e afins, que estão sempre atualizando o meio ao nosso redor. Um dos âmbitos mais propícios para isso, inclusive, é o de defesa bélico-militar. Muitas invenções que revolucionaram nossas vidas, como a computação e a internet, por exemplo, vieram das tentativas de sobressair um inimigo ou adquirir vantagens em um conflito e que, posteriormente, foram incorporadas à sociedade civil, transformando totalmente a vida das pessoas. A partir dessas observações, uma dúvida surge. Por quê? O, digamos, nariz dos submarinos modernos é arredondado e não pontiagudo, como o da maioria dos peixes. Não seria mais lógico seguir o exemplo que a natureza levou milhões de anos aprimorando para se deslocar sob a água? Existem alguns motivos bem curiosos e interessantes para isso, e eu vou contar agora para você. Na verdade, os submarinos mais antigos, principalmente anteriores à Segunda Guerra Mundial, tinham a proa, nome dado à parte da frente das embarcações, pontiagudas, bem mais finas que as de hoje. Isso se devia principalmente ao fato de que suas funcionalidades ainda estavam bem atreladas às de um barco. A maior parte do tempo eles estavam emergidos e se deslocavam acima da água. Os motores dessa época eram movidos a diesel e precisavam necessariamente respirar ao ar livre para funcionar. A combustão proveniente desse meio de propulsão depende do consumo de oxigênio. Depois de submergir, as embarcações contavam com motores movidos a energia elétrica, alimentados por baterias. Só que estes não eram potentes, limitando a velocidade a 4 ou 5 nós e o tempo abaixo d'água por cerca de 12 horas. Só para comparação, um submarino moderno movido a energia nuclear pode viajar com velocidades máximas superiores a 30 nós, mais de 56 km/h, e ficar submergido por, acredite se quiser, mais de 90 dias. Na verdade, as maiores limitações para isso não são mais energéticas, mas de suprimentos de oxigênio e alimentos para a tripulação. Foi um salto impressionante. Isso você tem que concordar, não é? Exatamente por isso que as embarcações antigas, antes do advento da energia nuclear, eram projetadas para se parecer como navios. Na maior parte do tempo era assim que elas se comportavam, principalmente para deslocamento de grandes distâncias. Elas apenas ficavam abaixo d'água para investidas estratégias de fuga ou ataque, mas logo emergiam novamente
e assim passava a maior parte do seu tempo. A partir do surgimento da nova tecnologia, os projetistas tiveram que enfrentar o desafio de criar uma nova estrutura que atendesse às demandas e solucionasse os problemas e as limitações que os recursos disponíveis até então causavam. Nesse contexto, foi lançado em 1954 o USS Nautilus, o primeiro submarino movido a energia nuclear do mundo. Como é natural em um projeto pioneiro, o Nautilus veio carregado de características que causaram contratempos na sua utilização. O principal atributo que apresentou falhas foi justamente o formato de sua proa. Como não havia necessidade de se portar como um barco a maior parte do tempo, a aparência já não era tão parecida com os navios, mas ainda era semi-pontiaguda, o que gerou questões principalmente com o sonar. Aqui temos mais um belo exemplo da tecnologia se beneficiando da observação da natureza para criar e evoluir. O sonar é uma ferramenta de navegação que, como consta no nome, se utiliza do som para se guiar. Ela é baseada na ecolocalização utilizada por animais, como morcegos e golfinhos, e consiste na produção de ondas sonoras que refletem objetos ou obstáculos e retornam, sendo captadas por sensores que identificam o que está ao redor. Esta ferramenta é indispensável na navegação, principalmente de submarinos, em que a visibilidade durante o trajeto é limitada ou até inexistente. Acontece que o projeto híbrido da proa do USS Nautilus tornou-o extremamente barulhento, pois sua estrutura vibrava excessivamente quando passava de 7 nós, cerca de 13 km/h, e inutilizava o sonar, que não conseguia responder aos estímulos com tantas interferências vindas da própria embarcação. Mesmo limitando a velocidade, com o passar do tempo e com o desgaste das peças, uma velocidade de apenas 4 nós já tornaria impossível usar o sistema, o que seria um retrocesso em relação às versões anteriores. Pode parecer que este fato causaria um atraso no desenvolvimento dos submarinos, justo no momento que a evolução nos meios de propulsão prometia um salto inimaginável na área. Mas a resposta estava bem próxima. É que, paralelo ao projeto Nautilus, outro programa de desenvolvimento de submarinos estava em curso, o USS Albacore. Projetado para realizar pesquisas, ele ainda usava os antigos motores de propulsão a diesel. No entanto, como seu principal objetivo era se manter sob a água, foi totalmente remodelado para que sua hidrodinâmica respondesse a este ambiente, em detrimento ao desempenho na superfície, como os navios. Neste sentido, seu design foi revolucionário e ficou conhecido como a forma de lágrima, apesar de se assemelhar a um torpedo nos padrões atuais. Sua velocidade e facilidade de manobra superou em muitos os modelos anteriores e ele era muito mais silencioso e estável do que o Nautilus. O modelo foi endossado com o K-3 Leninsky Komsomol, primeiro submarino nuclear da União Soviética, lançado no final da década de 1950. A partir disso, o projeto do casco do Albacore foi refinado e aplicado nas embarcações desde então, se mantendo até os dias de hoje. O traçado da iniciativa soviética era ainda mais arredondado, e isso se mostrou extremamente eficaz, primeiro pela hidrodinâmica, como já vimos, mas também por se encaixar perfeitamente nas novas demandas e objetivos que os submarinos assumiam, como agora eles eram capazes de submergir por mais tempo, seria também útil que pudessem ir mais fundo.
Não podemos esquecer do contexto da Guerra Fria, que balizava esses avanços pelos conflitos velados e que qualquer vantagem, por menor que fosse, poderia significar a vitória ao final. Assim, o formato curvo veio a calhar, pois as formas arredondadas suportam mais pressão do que formatos pontiagudos, ou que possuem arestas que podem acumular pressão e ocasionalmente romper. Esse, inclusive, é o motivo das janelas dos aviões serem ovais, modelo que foi adotado depois de um acidente letal que ocorreu em uma época em que as ventanas eram quadradas. Pois é, você sabia dessa? Não, né? Bom, já vimos que esse formato moderno melhora a estabilidade e hidrodinâmica, aumentando a velocidade e reduzindo o arrasto e o ruído da embarcação submersa, além de torná-la mais resistente à pressão. Mas há uma última vantagem que não podemos deixar de citar. A proa arredondada é simplesmente mais prática para organizar as estruturas internas do submarino. O sonar é seu principal meio de navegação, orientação e de defesa. Por isso, deve ser uma prioridade, concorda? Esses equipamentos são complexos, grandes e consomem um espaço considerável. Além disso, é neste local que ficam os dutos de projéteis e os lastros que controlam a subida e descida do submarino, que, novamente, são absolutamente vitais para uma embarcação deste tipo. Portanto, seria absolutamente inviável abrir mão destes elementos em troca de alguns nós de velocidade que se poderia ganhar ao afunilar a proa. Aqui não se trata apenas de velocidade. Uma embarcação ágil, segura, que se orienta e localiza inimigos com facilidade e precisão e que possui armas eficientes. Com certeza é mais útil no combate ou mesmo em pesquisas ou qualquer outro fim para qual foi projetada. O que você acha? Eu fico por aqui. Nos vemos logo mais. Um grande abraço. Tchau!